Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, caros alunos. Muito boa noite a todos, a todas que estão online para a nossa aula ao vivo de Fundamentos do Comércio Internacional, tá? Para você que nos assiste online, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem assiste no gravado, também sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, tá? Você vai assistir em outro momento, provavelmente, porque por algum motivo não pôde participar da nossa aula ao vivo, mas não tem problema. Você pode, caso haja alguma dúvida, entrar em contato no Fale com o Tutor, tá certo? Então, acerca da nossa aula de Fundamentos do Comércio Internacional, eu vou fazer um breve apanhado do conteúdo, tá certo? E hoje eu trabalharei também, além do conteúdo da apostila, as atividades, tá? Eu separei algumas perguntinhas para vocês poderem ver como é que funciona a atividade 1 e 2, a prova. São perguntas objetivas, são perguntas simples, mas que, lendo com atenção, sabe? Você consegue tirar notas que precisa, tá certo? E a atividade APA, ela também está bem simples, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no chat, certo? E você que assistir em outro momento, como eu lhe disse no início, né, da live, você pode entrar em contato no Fale com o Tutor, tá? Então, vamos começar nossa aula. Vamos lá. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Então, o que é o comércio internacional? Vocês viram na apostila que o comércio internacional ele é toda uma construção complexa que rege aí, organizações internacionais, que rege grupos, blocos econômicos. Existe uma legislação muito extensa que rege a importação, exportação, certo? Mas vocês conseguem compreender o que é o comércio internacional? Quando a gente pensa em comércio, logo vem à cabeça o ato de mercância. Quando você vai a um supermercado, você vai a uma loja de roupa, de sapato, vocês estão praticando atos de mercância. Então, vocês estão no comércio. Ali, a troca de um produto ou serviço em troca de dinheiro, de pecúnia. Mas não necessariamente o comércio ele
é essa relação entre um bem e serviço e pecúnia, dinheiro. Pode ser também uma troca de um bem por outro bem, ou uma troca de um bem por um serviço, ou uma troca de serviço por bem. Enfim, existe aí toda uma construção por trás, né, do comércio, sobretudo quando a gente pensa em comércio internacional. Quando a gente fala em comércio internacional, a coisa vai escalando um pouquinho mais e vocês percebem as nuances dentro do conteúdo da apostila, quando o conteúdo ele coloca, ele permeia algumas nomenclaturas diferentes. Então você percebe que comércio internacional não é tão simples, mas também não é um bicho de sete cabeças, tá? Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, porque a disciplina de comércio internacional, né, de fundamentos, ela é a mais gostosa, talvez, de se estudar durante a graduação. Eu recomendo que vocês, se puderem, adquiram obras específicas sobre fundamentos do comércio internacional, para que vocês enriqueçam o senso crítico, sabe? É muito bom, vai valer muito a pena, tá? O curso de comércio exterior, ele oferece muitas oportunidades, certo? Lógico que você precisa estar preparado para os desafios do mercado de trabalho. Não é fácil. O mercado ele exige preparação, sobretudo de comércio exterior. Mas se você souber o conteúdo, ter domínio do que se trata, vocês podem ter certeza que vocês vão caminhar e vão longe, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é o comércio internacional? Então, eu trouxe uma definição do Segre e ele diz o seguinte: pode-se afirmar que o comércio são relações que implicam obrigatoriamente numa reciprocidade nas atividades de permuta, troca, compra, venda de produtos ou serviços. Percebam, foi o que eu disse no início. O ato de mercância, ele é uma construção complexa, tá? E a gente tem que imaginar o comércio dentro dessa perspectiva do Segre, tá? E olha só, ele continua dizendo: a expressão comércio internacional aplica-se ao intercâmbio de bens e serviços entre nações distintas, resultantes das especializações. Pega essa palavra, tá, gente? A especialização. Nós vamos trabalhar essa ideia mais à frente. Então, ó, especializações de cada nação na divisão internacional do trabalho. Por que ele fala especializações? Existe uma coisa chamada curva da possibilidade de produção, certo? Isso é bem delineado lá no curso de ciência econômica. Aqui no curso de comércio exterior, a gente vai dar uma breve explicação, mas a especialização ela ocorre, por exemplo, quando o Brasil em relação a outro país, vamos pensar aí nos Estados Unidos. O que o Brasil consegue produzir aqui, pode ser que os Estados Unidos não consiga. Então, percebam que o Brasil ele se torna especialista em determinado tipo de produção ou segmento. Então, os Estados Unidos, ele importa nossos produtos porque ele não consegue desenvolver, por causa da curva de possibilidade de produção, que está bem delineado dentro da ideia de especialização, tá certo? Então, quando a gente pensa em comércio internacional, vocês também têm que pensar na ideia de que o que o meu país pode produzir, o que o país vizinho ou outros países conseguem produzir, e trabalhando essas ideias, certo? Porque é através dessa perspectiva que a gente vai trabalhar a ideia de intercâmbio, a gente vai trabalhar a ideia de transação de bens e serviços, enfim, uma série de perspectivas, tá certo? Então vamos lá, para o próximo slide. Olha só, fundamentos do comércio internacional. A economia internacional teve início juntamente com o começo do Estado Nacional moderno.
o movimento de união das regiões e municípios nos estados nacionais levou à integração política e econômica. A integração política contribuiu para o surgimento dos estados absolutistas, ou seja, que centraliza o poder nas mãos de uma pessoa. Assim, as decisões eram tomadas pelos monarcas sem considerar a opinião da população. Aqui, gente, se vocês conseguirem, tentem puxar lá no ensino médio de vocês, lá no ensino fundamental, vocês devem ter estudado a disciplina de o absolutismo, o feudalismo também, e, sobretudo, o mercantilismo. Dentro desses períodos específicos da história, nós vamos perceber, que, sobretudo no mercantilismo, que o poder estatal ele estava concentrado na mão do rei, sabe? Ali, antes do feudalismo e tal, ali nesse período, até o início do mercantilismo também, o rei exercia um certo poder. E todas as decisões passavam pela mão do rei. Sobretudo, as decisões atinentes ao comércio internacional, né? Nós vamos ver lá no mercantilismo que isso está bem delineado, principalmente quando o mercantilismo se torna uma teoria econômica que trabalha essa ideia da transição entre o feudalismo para o capitalismo. E nós vamos perceber algumas mudanças que foram cruciais para o desenvolvimento do nosso comércio exterior, da nossa disciplina de fundamentos, certo? Então, vamos voltar aqui ao slide. E olha só, mercantilismo foi um período no qual os países praticavam políticas de comércio internacional na tentativa de obter maiores ganhos com o comércio internacional. Assim, a partir desses preceitos, os estados buscavam atingir o crescimento econômico da nação. Para ser uma nação poderosa, e essa é uma perspectiva do mercantilismo, percebam, o mercantilismo ele prega que para um estado ele ser poderoso, ele exercer o domínio, ele precisa necessariamente acumular riqueza por meio da exportação aos países próximos, certo? Então, quanto mais metais preciosos um país conseguir acumular, mais poderoso ele era. Só que, percebam, existe um problema aqui, que quando a gente pensa no acúmulo de riqueza, existe uma coisa chamada escassez, tá? Em ciência econômica também nós trabalhamos essa ideia, a ideia de escassez. O acúmulo de metais preciosos é até louvável naquela época, né? O pensar em acumular, só que vai chegar uma hora que esses metais eles vão se tornar escassos. Então, esse era um grande problema para o mercantilismo, né? Enquanto teoria econômica. Então, olha só. Então, para ser uma nação poderosa, deveria acumular riqueza por meio de exportação aos países próximos. Então, uma característica do mercantilismo. Então, acúmulo de metais preciosos, exportação, tá? A exportação era uma prática muito comum do mercantilismo e existia também, além desse excesso de exportação, o protecionismo. Então, importar um produto, né, um bem, era quase que proibido, certo? Nesse período, porque justamente essa questão de predomínio, né? A ideia era colonizar outras nações. Então, para você
exercer o predomínio dentro de um Estado, pensando no mercantilismo, você tinha que exercer essas três políticas: acumular riquezas, né, os metais preciosos, instituir o protecionismo para barrar a importação e incentivar, né, criar incentivos fiscais e creditícios para estimular a exportação. E vocês começam a perceber que o problema do mercantilismo é justamente esse. Você não pode barrar o processo de circulação de bens e serviços. Um país, para que ele possa se desenvolver e crescer economicamente, só lembrando que crescimento e desenvolvimento econômico são conceitos diferentes, tá? Eles se distinguem um do outro. Então, para que o país ele possa crescer economicamente e criar desenvolvimento para o seu povo, ele precisa que bens e serviços estejam em constante movimento, em constante circulação, inclusive exportando, importando. Então, assim, pensem na perspectiva de que no comércio internacional ninguém perde, todos ganham, tá? Esta é a perspectiva. E aqui no mercantilismo nós podemos perceber que a maior falha dessa teoria econômica é justamente o protecionismo, certo? Então, olha lá. Olha esse conceito, que interessante. O comércio é a chave para um padrão de uma vida melhor. Então, só nesta frase, vocês podem ter certeza e podem perceber também que o comércio exterior ele é muito, muito importante para um país crescer economicamente, certo? Porque, olha lá, ele é a chave para o padrão de uma vida melhor, no qual as pessoas dividem entre si as tarefas e cada pessoa oferece um bem ou serviço que outras pessoas desejam em troca de bens e serviços diferentes que ela própria quer. Perceberam essa questão? É muito interessante, porque a chave para um padrão de uma vida melhor? Porque está intimamente atrelado à dignidade da pessoa humana, certo? Quando a gente pensa em desenvolvimento, nós temos que pensar que o comércio ele tem que gerar emprego, entendeu? Vamos partir dessa perspectiva. Quantos empregos não são gerados a partir do desenvolvimento de atividades econômicas especializadas? Vocês conseguem perceber esta perspectiva? Certo? É a partir disso que vocês têm que começar a pensar criticamente o quanto que o comércio ele favorece a dignidade da pessoa humana. E um dos elementos que a gente pode pensar é o trabalho. O trabalho, através do trabalho, ele vai conseguir uma moradia adequada, ele vai conseguir alimentos, né, adequados para se sustentar. Enfim, é uma sucessão de vantagens a partir desta ideia, né? Não é mesmo? Ao dividir as tarefas e trocas, duas pessoas ou mais podem obter daquilo que desejam mais do que conseguiram, sendo autossuficientes. Se vocês pararem para analisar, pessoal, esta ideia aqui de autossuficiência, vocês devem pensar do seguinte modo, que ninguém é uma ilha, ninguém consegue se desenvolver sozinho. Vamos pensar, todos assistiram aquele filme do Robinson Crusoe? Que ele vai parar numa ilha, ele fica sozinho lá. Pense nessa perspectiva. Se você for parar numa ilha, você consegue sobreviver sozinho?
provavelmente por um curto período. Algumas pessoas conseguem viver por anos, mas pensem nessa perspectiva. Se tiver mais uma pessoa com você, vamos supor, vamos pensar da seguinte ideia. Vamos supor que tem você e mais alguém numa ilha. E vocês precisam se proteger, precisam se alimentar, precisam... Se vocês pararem para pensar, 2 pessoas é melhor que estar sozinha. Por quê? Porque, às vezes, uma tem facilidade na pesca, o outro tem facilidade em colher coco, o outro tem facilidade em criar uma cabana. Então, percebam a especialização que eu falei. Então, quando 2 pessoas interagem e elas conseguem, através da especialização delas, criar uma vantagem uma para a outra, a gente pode pensar aqui dentro dessa perspectiva. Que elas vão conseguir muito mais, certo? Então, vamos continuar. Olha lá, os ganhos de comércio surgem, sobretudo, dessa divisão de tarefas, que os economistas denominam especialização. Situação em que cada uma, dentre diferentes pessoas, se ocupa de uma tarefa diferente. Perceberam essa perspectiva? É muito interessante, porque vamos pensar, por exemplo, em países que possuem uma economia fechada. Quantos deles conseguiram se sustentar por um período extenso? A China teve que abrir, né? A China ela tem um sistema econômico comunista, como nós sabemos, certo? Mas o que fez a China abrir o comércio? Existe uma diferença, e essa diferença ela vai estar bem delineada mais para frente numa disciplina específica, tá? Que é, se não me engano, é a história do pensamento econômico. E vocês vão perceber como as ideias de Marx elas influenciaram essa questão do comunismo, né? Esse pensamento comunista. Só que eu vou diferenciar 2 coisas. Quando a gente pensa em comunismo, normalmente a galera só fala do bolchevique, tá? Normalmente trabalha essa ideia só do bolchevique, que é a economia fechada. Então, é a monopolização do Estado, né, em relação à economia. Então, o Estado ele se fecha e ele monopoliza toda a atividade econômica. Isso é um problema. Essa é uma ideia bolchevique. Então, a ideia de uma comunidade. Então, o próprio país, ele cria suas regras e ele monopoliza o sistema econômico. Qual que é o problema? O problema é que a União Soviética, ela caiu em razão desse protecionismo, tá? Então, aí surge uma segunda corrente, que é derivado também do marxismo. Primeiro foi o bolchevique e o segundo foi o menchevique, tá? Os mencheviques, eles têm uma ideia diferente. Eles falam, como a União Soviética caiu, está errado porque o Estado monopolizou o sistema econômico. Então, vamos pensar diferente. Então, nós podemos pensar em um sistema comunista com um mercado aberto. Então, a ideia é podemos pensar em uma ideia de comunidade, porém, com as nossas regras, porém, vamos abrir a economia para que possamos exportar nossos produtos e assim a gente mantém o equilíbrio. Então, a ideia aqui é manter as bases comunistas, porém, vamos abrir o mercado para exportação, para circulação de bens e serviços. Entendem? Então, essa é a ideia de menchevique. E é interessante essa perspectiva, porque, assim, nós não sabemos até quando a China ela vai continuar com esse sistema econômico, tá? Mas, talvez, no futuro, não sei, eles resolvam mudar essa perspectiva? Pode ser.
né? Quando a gente pensa em crescimento e desenvolvimento, essas questões políticas elas estão em constante debate. Até quando nós podemos levar determinada ideologia ou determinado pensamento se contrapondo à própria população, ao próprio povo? Então, assim, existem perspectivas e mais perspectivas a serem estudadas e analisadas, certo? Então, como vocês conseguiram compreender essa perspectiva? Ó, a Bárbara, ela fez a seguinte pergunta. Poderia nomear algum país com política completamente fechada ao comércio internacional? Foi o que eu falei, eu acabei de explicar, tá, Bárbara? Aqui na América Latina, acho que a Cuba, não sei se ele abriu ainda, se ele abriu para o comércio. Mas a China, alguns anos atrás, a economia era fechada, tá? Mas eles resolveram abrir por essa questão de manter essa, eu não diria identidade, mas esse sistema econômico, né? Tá, Bárbara? Então, é essa perspectiva. Mas você pode pesquisar mais países, se existe algum país com a economia fechada, sabe? Para o comércio. Tá bom? Então, vamos continuando aqui com os nossos slides. Então, olha só. Pensando em especialização. Vantagem absoluta e vantagem relativa. Esse termo é um termo da economia, tá? Também é um termo da ciência econômica. Só tomar uma aguinha aqui, tá? Foi muito boa essa pergunta da Bárbara aqui, tá? Se existe algum país com uma política completamente fechada. Completamente não, mas podemos pensar, por exemplo, em excesso de protecionismo, para assegurar uma questão política, ideológica, mas é uma boa perspectiva. Eu recomendo que vocês façam essa pesquisa, tá certo? Então, lá, a gente pensa em especialização, a gente pensa em vantagem absoluta e vantagem relativa. O que é uma vantagem absoluta? Quando um país é capaz de produzir um determinado bem com menos recursos do que outro país. Então, vamos repetir o conceito. A vantagem absoluta é quando um país é capaz de produzir um determinado bem com menos recursos do que outro país. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Se o Brasil pode produzir 1 tonelada de açúcar com 50 horas de trabalho, enquanto os Estados Unidos precisam de 60 horas de trabalho para produzir a mesma quantidade de açúcar, o Brasil tem vantagem absoluta de produção de açúcar. Aqui, vocês devem compreender que a questão é a quantidade de horas, certo? Para os Estados Unidos, não é uma vantagem eles ficarem 10 horas a mais, né, produzindo a mesma quantidade de açúcar quando eles podem importar do Brasil, tá? Então, assim, vocês devem pensar do seguinte modo, ok, vantagem absoluta. O quanto um país, quanto tempo ele consegue produzir determinado bem em relação ao outro. Se o outro leva menos tempo, com menos mão de obra, a vantagem absoluta dele está aqui, né? Menos tempo, com menos mão de obra, ele consegue produzir a mesma quantidade. Então, talvez por um país, considerando essa perspectiva, certo? É bem interessante esta análise, tá? E eles fazem, tá? Através do estudo microeconômico, macroeconômico, que uma empresa consegue produzir, tá? Através da curva de possibilidade de produção. E aqui, ó, vantagem relativa. Ocorre quando um país é mais eficiente na produção de um determinado bem em relação a outro bem, que ele também produz. Então, aqui, ó, um exemplo também. Se o Brasil tem vantagem relativa na produção de açúcar em comparação com a produção de café,
Isso significa que o Brasil é mais eficiente na produção de açúcar em relação ao café do que outros países. Então, essa é uma vantagem relativa, tá certo? E aqui, vocês viram na apostila de vocês esta teoria, que é a teoria da proporção dos fatores, do Heckscher-Ohlin. É um modelo né, de uma teoria econômica que explica como a distribuição dos fatores de produção, que é aqui o trabalho e capital, entre diferentes países, pode levar ao comércio exterior, ao comércio internacional. Percebam, o que essa teoria ela prega? Que os países exportam os bens que usam intensivamente os fatores de produção, que possuem abundância, e importarão os bens que usam intensivamente os fatores de produção que possuem em escassez. Olha de novo a palavrinha escassez, tá? Quando a gente pensa em produção econômica, quando a gente pensa em produção de bens e serviços, a gente tem que pensar que um bem, ele não, a matéria-prima para a produção, ele não é abundante, sabe? Ele tem uma fonte, mas essa fonte, ela também se esgota, tá? Então, pensem na escassez a partir desta perspectiva, tá? Então, vamos repetir o conceito? Os países exportam os bens que usam intensivamente, tá? Os fatores de produção que possuem abundância e importarão os bens que usam intensivamente os fatores de produção que possuem em escassez. Então, aqui é uma troca. Conseguem compreender? Oscar, Fabrício, a Bárbara, vocês conseguem perceber esta perspectiva? Porque, olha só, eu coloquei um exemplo bem legal aqui, ó. Brasil e Suécia. O Brasil é rico em recursos naturais. Então, aqui nós temos a terra e mão de obra. Enquanto a Suécia possui abundância de capital. Então, vamos recapitular. O Brasil é rico em recursos. Então, é terra. Tá? Então, faz parte dos fatores de produção. Fatores de produção é matéria-prima, né, que é terra, trabalho, que é mão de obra, e capital. Esses são os 3 fatores de produção. Então, aqui, ó, o Brasil é rico em recursos naturais e mão de obra. Mão de obra é o que mais temos aqui, né, pessoal? A gente precisa de um emprego, né? Então, vamos lá. Enquanto a Suécia possui abundância de capital, máquinas e equipamentos. Olha só que interessante. Então, o que um modelo do Heckscher-Ohlin ele vai pregar? Que o Brasil ele vai exportar produtos agrícolas, que são os recursos naturais e minerais, né, para a Suécia, enquanto a Suécia vai exportar produtos manufaturados de alta tecnologia para o Brasil. Certo? Máquinas, equipamentos. Então, de certo modo, percebam que também relação de troca. Então, no comércio exterior, no comércio internacional, foi o que eu disse no início. Não se perde, todo mundo ganha, porque nós estamos tratando da especialização, da escassez. Todos esses conceitos precisam estar bem delineados para vocês, que serão aí futuros aduaneiros, né? Farão parte aí da aduana, da Receita Federal, talvez. Vou torcer para que sim, tá? Eu vou torcer muito para que vocês passem um concurso público, né, de nível federal para a área de comércio exterior, que vocês possam aí trazer desenvolvimento para o nosso país, né? Nós estamos sempre trabalhando nesse sentido aqui na Unifatesc, né? Quando eu jogo lá no grupo do Telegram, o Saiba Mais, com os textinhos para vocês estudarem, eu vou produzir mais para vocês, tá, pessoal? O próximo que eu vou Saiba Mais que eu pretendo produzir é sobre os portos brasileiros, tá? Se vocês tiverem mais alguma ideia, né, e quiserem me dar um feedback aqui no chat, vai deixando aqui,
tá? Eu vou anotar e eu vou atrás de produzir esses materiais para vocês para facilitar, né, o processo de conhecimento, que é sempre muito bem-vindo. Então, vamos continuar aqui, né, com os nossos slides. Vocês conseguiram compreender esse exemplo, né, do modelo do Olim? Eu posso prosseguir? Bárbara, Eduardo, o Fabrício, vocês conseguem compreender essa teoria? Conseguiram ter uma noção? Ela é um pouco mais complexa. Aqui a gente traz de uma forma simplificada para vocês conseguirem compreender. Mas vocês vão ver que existem tratados e mais tratados sobre esse tema. Eu também recomendo a leitura, tá certo, pessoal? É muito interessante e é sempre muito bem-vindo que vocês façam leituras. Na medida do possível, eu vou jogando para vocês no grupo ou lá no chat do Moodle textos específicos sobre temas específicos atinentes ao comércio exterior, para que vocês tenham esse aprendizado, certo? E, na medida do possível, entrem em contato comigo, falem o que vocês estão precisando em relação à disciplina. Às vezes é um tema específico e não ficou claro. Nós podemos ver aí o que pode ser feito em relação, às vezes, uma aula, né, um grupo de estudo, tá certo? Então, vou passar para frente. Também que vocês estão conseguindo captar as ideias. A turma é boa. Muito boa. Então, olha lá. Instrumentos de política comercial. Eu coloquei aqui. Política macroeconômica. O comércio exterior, vocês devem pensar também a respeito disso, que ele é uma política constitucional. Eu prefiro pensar dessa forma, sabe? Porque a nossa Constituição, ela tem capítulos bem específicos a respeito da economia, certo? Quando fala do direito tributário, tudo bem que a gente tem o CTN, né, que é o Código Tributário Nacional. Mas dentro da nossa Constituição, nós também temos disciplinas tributárias. Nós também temos questões de orçamento. E dentro de orçamento, nós temos políticas específicas. Então, eu prefiro pensar o comércio exterior, né, enquanto política comercial, enquanto política macroeconômica e pensando em política constitucionalizada. Por quê? Porque está intimamente atrelada à dignidade da pessoa humana. Sempre tenham esta perspectiva. Quando a gente pensa em desenvolvimento, pensem em direitos humanos. Não pensem em direitos humanos do jeito que é tratado em jornais sensacionalistas, em canais de YouTube que falam mal dos direitos humanos, porque defende bandido. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. Eu falo isso porque eu estou produzindo material de direitos humanos e eu sei que não tem relação nenhuma. Nunca teve, né? Existe sim um problema de segurança pública em nosso país, mas ele não tem relação com os direitos humanos. Mas por que pensar em direitos humanos dentro do comércio exterior? Porque é através do comércio exterior que nós podemos desenvolver trabalho, né? Aquela perspectiva que eu disse lá no início, né? Vai trazer desenvolvimento econômico regional, às vezes para o país inteiro. Enfim, é uma perspectiva muito gostosa de se estudar, de se analisar, porque você está inserido dentro de um país que tem uma Constituição, uma Carta Magna, que prevê a dignidade da pessoa humana como um princípio, certo? E o comércio exterior, ele tem que pensar na dignidade humana como um fator importante dentro dos seus elementos,
certo? Dos elementos que o constituem. Tá? Então, quando a gente pensa em política macroeconômica, a gente nós devemos pensar nos agregados macroeconômicos. Então, veja só, as políticas comerciais são ações que os países adotam em relação ao comércio internacional. Então, percebam, cada país tem a sua política comercial, né? A sua regulação que permeia as relações comerciais. Então, olha só, sendo que podem ser utilizados diferentes instrumentos nesse sentido. Então, nós temos políticas comerciais e podem ser utilizados diferentes instrumentos, como tarifas, impostos de importação, subsídios às exportações, as cotas de importação e as restrições voluntárias de exportações. Agora, por que tem que ser pensado dessa forma, tarifa, imposto de importação? Por que existe essa perspectiva? Porque se nós vamos pensar do seguinte modo, se o país ele precisa aumentar a exportação e diminuir a importação, o que ele vai mexer? No câmbio. Então, vai mexer no câmbio, e isso vai afetar a tarifa, aumenta o imposto de importação, e o efeito disso, na prática, vai diminuir a importação de produtos estrangeiros e vai fazer com que haja alavanque a exportação.